Olá, pessoal! Começando mais um Papo Easy, hoje com uma presença ilustre. Nosso amigo, nosso colega de jornada, Henrique Youssef. Só para poder fazer uma primeira apresentação formal do Henrique, depois a gente vai conhecer ele também um pouquinho mais pessoalmente, né? O Henrique ele é expert em processos de S&OP, Digital Supply Chain Transformation, Operations, Logistics e Projects, Demand and Planning, Black Belt, Dashboard, Power BI, Coaching. Cara, o cara manja pra caramba. E hoje o nosso episódio com o Henrique vai falar sobre o último lançamento do Henrique, o último livro, né? Que é justamente a metodologia Waze de S&OP. A gente vai falar um pouquinho aí do Watch, do Analyze, do Zero In e do Execute. Cara, fantástico ter você aqui com a gente nesse podcast, que vai ser aí um marco aqui do Papo Easy. A gente teve aí junto no evento aí em São Paulo sobre experiência de S&OP, BP, SIOP, cara, muita sopinha de letrinha que você vai me ajudar hoje a detalhar para esse nosso público de pequena e média empresa, fazer essas conexões. Fantástico, seja super bem-vindo. Te mando um abraço aqui, remoto aqui, cara, um grande abraço. Sensacional. Seja bem-vindo, Henrique. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Nos vemos aí no evento e tem algumas posições aí, né? Enfim, algumas letrinhas, alguns, vamos chamar assim, de nomenclaturas, né? Uma carreira extensa aí, sou um amante do conhecimento, então acabo participando de muita coisa, né? Desde do operacional ao digital, ao coaching, a investimentos, esse mundo aí muito dinâmico, né? Que exige aí uma variedade de conhecimentos e por isso que eu estou sempre ali aproveitando, né, todas as pílulas de conhecimento e tudo que gera engajamento vai culminar em atuação com o cliente, melhoria, um mindset diferenciado, inclusive o próprio livro, né, da metodologia Waze nasceu dessa forma. É o terceiro livro, né, Henrique? E, na verdade, é o quarto livro, né? Então, me apresentando um pouco, eu tenho 18 anos aí no supply chain, atuando como SOP, IOP, SOE, IBP agora, né, que está entrando aí com uma penetração forte no Brasil, e com estruturação de projetos, né, em mais de 10 nichos de empresas, em vários setores, e pode parecer meio clichê, né, mas é sempre aquele foco que puxa, que eu gosto de falar, né, que o meu foco é sempre pessoas, processos, tecnologia, né, que são o tripé, que é sempre mencionado, mas eu gosto de adicionar, e está aí de encontro ao meu livro, a execução, né, embora tenha pessoas, e as pessoas tendem a executar, mas eu coloco como um quarto pilar a execução, porque é uma das grandes dores das organizações, né, é garantir que aquele plano super desenhado, né, ou minimamente desenhado, né, ou até mesmo os nossos planos aí, vou falar inglês, vou emagrecer, vou fazer algo diferente, e a agenda nunca bate, a execução não acontece. Então, eu gosto de adicionar esse quarto pilar aí, que é a execução, que é extremamente importante e hiperconectado com a disciplina. Vamos tornar esses sonhos realidades? Vamos executar, então? Bora, vamos sim. Cara, antes de entrar aqui, cara, antes de entrar mais no detalhe aí que a gente vai falar bastante aí sobre esses temas e que você aborda com bastante propriedade nos seus livros, eu queria conhecer quem está por trás do escritor Henrique Youssef. Queria conhecer um pouquinho a tua trajetória, porque é bem importante a gente fazer essa conexão com o pessoal que nos assiste, Henrique, porque você vai ver que as pessoas elas têm umas trajetórias bem interessantes até parar no mundo do planejamento. E eu queria conhecer muito a sua. Conta um pouquinho aí da tua trajetória para nós. Bacana. Bom, então eu vou estruturar a minha fala de quem é o Henrique através do primeiro livro, acho que dá para ver aí, né, que é Se Deus Fosse uma Pessoa Física. Eu tive a sorte de ter uma história ímpar de vida, né? Eu não tive o benefício, né, de nascer num lar que tinha condições de prover todas as coisas, né? Então,
passei fome, frio, não tive onde morar. Até a idade de 15 anos eu sempre fui assim, tudo que eu tinha era dado, ganhado, então era uma pobreza muito complicada, né? E com 7 anos de idade eu recebi aí, né, o cargo, né, de ajudar minha mãe a ser o provedor do lar, né? Então não tive aí muito esse benefício do que é o conceito familiar, do que é ter uma infância que toda criança merece, né? Então trabalho desde os meus 7 anos de idade, eu trabalhei de tudo que vocês imaginarem aí, vendedor, enfim, muitos ofícios, e aprendi aí durante, né, a minha caminhada, e principalmente como criança, né, o poder da comunicação, né? Acho que está claro aí que o porte físico não é muito meu forte, né? Então, não é a presença de palco? Não é a presença de palco. Eu tive que aprender a comunicar, né? Como comunicar, como me conectar com as pessoas, como negociar, né? Como consensar ali, enfim, né? E ter essa habilidade de comunicação, e aprendi desde criança como vender, como me conectar com o cliente, né, e como garantir ali propostas de valores, e fui ali aprendendo várias coisas muito voltadas a essa área, né, de me conectar com pessoas. E, enfim, né, para resumir um pouco a história, né, eu, com 9 anos de idade, a gente foi morar em uma casa, e essa casa, a dona tinha um hábito aí de espancar as crianças e tudo mais, e eu não me sujeitei àquilo, fui, né, fugir de casa, fiquei de 6 meses morando sozinho nas ruas, com 9 anos de idade, e à noite eu invadia aquela casa, né, para dormir, de dia eu dava um jeito ali, com o poder da comunicação, de me conectar, para poder me alimentar, enfim, né, seguir a minha vida. E um determinado dia eu estava numa praça, esperando o horário passar, e aí chegou um homem e disse que queria falar comigo, falou tanta coisa, né, e o meu intuito era só que ele me pagasse algo para comer, né? Porque naquele dia em específico eu não consegui nada para me alimentar. E ele falou que naquela noite, né? Ele falou: olha, menino, eu vou te pagar, né? Uma esfirra e uma coca, mas presta atenção no que eu vou te falar. Ele abriu a Bíblia, né? No Salmo 91. Eu respeito toda e qualquer religião, mas foi um episódio comigo, né? Então ele abriu a Bíblia no Salmo 91 e disse para mim: menina, a partir de hoje, sua vida vai ser totalmente mudada e alterada. Deus vai te dar uma família, uma casa, ele vai transformar a tua história. Aquilo me marcou, né? Me marcou assim de uma forma... Imagina, não tinha comido nada durante o dia. E houve uma palavra como essa. E às vezes a gente recebe uma profecia, né? Uma promessa, ou, né, uma palavra aí que seja super amigável, e a gente acha que amanhã tá tudo certo, né? Então já vou estar aí em berço esplêndido e tudo ok, mas não. Eu voltei para aquela casa abandonada, tinha colchão velho, cobertor velho, mas nesse dia alguém passou pela casa, acho que foram alugar, dormi no chão molhado, frio, voltei para essa casa onde, né, tinha essas práticas que eu mencionei, e aí comecei a estudar, a trabalhar para transformar a minha história, e entendi, né, que o conhecimento era um dos meios para que eu pudesse pivotar, né, literalmente pivotar a minha vida, e comecei a estudar muitas coisas. Comecei do curso básico, né, então se você vê aquela gradinha, né, do Sebrae, né, que tem aqueles cursos gratuitos de 5S, todos os cursos de gestão, eu diria que, olha, praticamente todos os cursos, FGV com aqueles cursos grátis também fiz, e aí isso foi me dando conhecimento, foi transformando a minha mentalidade para criar uma maturidade antes do meu tempo. Então, com 18 anos de idade, eu já era um coordenador de operações, cuidava de operações em todo o Brasil, né, de distribuição, e aí a minha primeira promoção, o que eu fiz com a minha primeira promoção? Vou aproveitar, vou comprar um iPhone, né, e tal, um celular. Não, me matriculei na faculdade. Falei, agora eu tenho o poder de entrar numa faculdade, porque eu já tinha muitos cursos. Comecei a minha primeira graduação e aí a minha vida foi transformando. Só para encerrar um pouco da minha história, né, para não ser um podcast aqui só da minha história, embora eu tive aí, acho que uma das partes bonitas, né, que nesse meio eu conheci a minha esposa muito amorosa, tem uma família muito unida, né, e aí eu aprendi... Qual que é o nome da esposa, Henrique? A Aline. Manda um abração para a Aline.
Legal. Depois eu vou mandar um abraço para ela, para o meu filhinho Henry. E aí eu aprendi o que é o conceito família, aprendi o que é amor, aprendi, né, o que é união e tive a sorte, né, de encontrar uma pessoa que me desse, né, me proporcionasse esse lado tão bonito da vida. E aí meu filho nasceu, aí eu me desmanchei, né, aquela pedra, né, que não tinha, era muito lógica, né, se desmanchou e conheceu o verdadeiro fruto do amor. E aí, enfim, é uma das partes que eu gostaria de contar, que acho que se conecta bastante. Mas já fui analista, já fui coordenador, já fui gerente. Hoje eu tenho a minha empresa Motalog, né, que presta treinamento, consultoria voltado a essa área, esse campo de S&OP, de estruturação e reestruturação de empresa, mas tive aí a sorte de caminhar, né, por todas essas casinhas e o que me dá o poder de entender, né, de quando entro num projeto ou quando escrevo um livro como esse, entender que tem ali por trás, né, toda uma estrutura, né, não é só uma questão de liderança, é um processo end-to-end. Sensacional. E aí, se formou, qual que foi a tua a primeira? Não sei se teve mais uma faculdade, Henrique. Sim, eu tenho 4 formações, né, em faculdades. Eu sou formado em logística pela UMC, sou engenheiro de produção também pela UMC, tenho pós-graduação em logística empresarial pela Mackenzie e MBA pela FGV, né, além de que você mencionou, sou Black Belt, sou coaching, analista comportamental, sou investidor, atuo aí no marketing digital também, um pouquinho de cada coisa, né? Puxa vida. Toda essa formação bem voltada sempre para a parte da logística mesmo, né, Henrique? Do supply, do planejamento. Sim, toda essa formação, né, basicamente eu criei um trilho, né, nesse campo que é o trilho do supply chain, né, e aí nesse desenvolvimento de conhecer, né, de ponta a ponta, e acho que um dos fatores importantes é enraizar, né, que é a conexão com os stakeholders, né, então entender de marketing, entender com o time comercial, tecnologia, produção, né, mas é importante ter uma veia, né, eu diria assim, para que você possa trilhar um caminho que faça sentido, né? Porque você não dá para ser especialista em tudo, mas dá para conhecer bem um caminho e se conectar e entender, né, a sua atmosfera, que isso é extremamente importante, principalmente no ambiente de S&OP, né? Não dá para conversar com o marketing sem entender ali as premissas básicas, né, das estruturas de marketing, da mesma forma comercial e operações. Sensacional, cara. E o nosso propósito hoje, né, por si só, cada sigla dessa daria um podcast. Mas eu queria falar rapidamente um pouquinho de S&OP, depois de SIOP, aprofundar um pouquinho no S&OI, que é justamente o teu último livro agora, né, metodologia Waze aí para S&OI, que é execução, e depois, no finalzinho da nossa conversa, eu queria que você antecipasse um pouquinho disso que está sendo agora a nova fase, que é o IBP para planejamento. Vamos lá? Legal. Vamos começar pelo S&OP? Ajuda o pessoal a entender um pouquinho o que é o S&OP. Vamos lá. Só antes da gente iniciar do S&OP, eu acho que se conecta bastante. Eu lancei no ano passado esse livro aqui, que é Zona de Conforto em Movimento. E aí eu gostaria, antes de falar sobre o S&OP, e acho que se conecta bastante com pequenas empresas, né? Que essa é uma visão que eu trago sobre a zona de conforto um pouco diferente, né? Tem aquela zona de conforto que você está num ambiente tranquilo, né? E tem a zona de conforto que ela está atrelada à lei da física, que você está em movimento constante, né? Logo você está em ponto de inércia, ou seja, você está se movimentando, mas o movimento contínuo, né, constante, não se traduz em resultado. Não gera resultado. Não gera resultado. Então, às vezes eu observo em alguns projetos, pequenas empresas que estão se movendo bastante, né, tentando ali puxar, né, várias ações, mas falta exatamente um controle, né, um discernimento, e aí está ligado a esse ponto do Waze, né, que a gente vai comentar depois, que será que tudo que eu estou fazendo está fazendo sentido, está conectado à estratégia? A minha empresa ela tem realmente um plano estratégico que vai me levar onde eu desenhei inicialmente? Então, eu queria deixar um pouco aí desse ponto para pequenas empresas, né? Claro, para todos os campos, mas em específico para pequenas empresas, porque faz todo sentido quando a gente olha esse campo do S&OP, né? Que você desenha ali
aquele ambiente estratégico do SOP, né? E aí você tem as suas bases do planejamento de vendas e operações. E esse planejamento de vendas e operações, né? Ele parte de um plano de negócio, um plano estratégico. E aí esse plano estratégico ele é convertido, né? Ele é alinhado aí numa projeção, né? De vendas e operações, onde você tem as caixinhas participantes ali, né? Você tem a operação, você tem o supply chain, aí o campo, né? Puxando aí do supply chain a logística, o marketing, o demand planning e o comercial, né? Dentro deles, a introdução da gestão financeira e a gestão do portfólio. E aí, adiantando um pouquinho o IBP, um dos pontos que eu trago nessa provocação da zona de conforto em movimento é: se todo o teu processo está sendo desenhado em volume e você não traduz isso em linguagem financeira para identificar se está sendo rentável ou não, se faz sentido ou não, e aí você está na zona de conforto em movimento, né? Você está ali movimentando toda a sua organização, mas você não sabe se aquele gerando resultado. todo está gerando resultado. O fato de você se movimentar freneticamente não significa que você está fazendo algo de útil, né? Pode ser só energia gasta à toa, né? Perfeito, exatamente. Esse é um ponto que eu gostaria de provocar, né? Então, quando a gente olha esse ambiente de demand planning, né, não é só previsão de venda, né? Senão é um pouco do chutômetro que costumo falar, né? Eu fiz um desenho de venda, olhei para o passado, criei uma previsão, acho que é isso. Não, o demand planning ele tem um viés colaborativo, né? O cerne do demand planning ele está dentro do processo colaborativo e dessa coleta, né, dessa fusão entre dados transacionais, que são todos os dados internos da organização, e as variáveis exógenas, né, que são toda a leitura de mercado. Falando assim, em si, né, eu já fiz vários projetos com empresas, porque, mas eu vou olhar a taxa Selic, eu vou olhar, eu não estou... meus dados transacionais já estão difíceis de trabalhar, fica difícil olhar um pouco para o mercado. E aí o que eu trago o processo da SOP e o IBP, né, ele tem que vestir a camisa da sua empresa. Né? Ele traz valor, agrega valor tanto para grandes empresas quanto para pequenas empresas. Isso pode ser adaptado, né, e estruturado para que a empresa possa tocar o seu processo internamente. Cara, essa conexão, né, entre um processo, né, que é o de SNOP, que você tem todas essas fases e aparentemente essa complexidade, que é o rito, né? É o rito de transformar uma previsão de demanda, de venda em uma previsão de demanda e conectar isso com a operação. Isso exige um conhecimento, isso exige pessoas, mas muito daquela visão sistêmica que você trouxe lá no início da conversa. Pessoas, um processo, uma metodologia, e depois, aí sim, para poder facilitar, para poder ajudar uma ferramenta. Mas são pessoas e processos na sua essência. Perfeito. E aí você trouxe um ponto importante, né? Quando a gente olha para o processo de SOP, aí vamos imaginar como se fosse uma construção de um prédio, né? Primeiro ponto eu preciso de um projeto, né, que vai fazer sentido para a minha organização. Por isso eu mencionei que o SOP, o SOE, o IBP tem que vestir a camisa da sua empresa. Então, qual é esse projeto? Esse projeto está fazendo sentido para o meu momento? Então, ele começa de um projeto um pouco mais simplificado, e aí você passa depois, que vai gerando a maturidade, vai deixando ele um pouco mais robusto. Feito, né, desenhado um projeto que faz sentido, que veste a camisa da sua empresa, você cria as fundações, que aí você a compreensão profunda do processo do SOP, o alinhamento com as áreas, criar essa conexão de entendimento, né, sobre o processo em si, como é que funcionam as agendas, qual é o real fundamento dessa construção, né, o quanto é importante, o quanto a colaboração é importante. Você vai inserindo ali a cultura, né, vai aculturando o SOP. Aí você passa com uma construção gradual, né, onde você começa a transformar as bases do SOP, você tem naquela primeira reunião, né, de entendimento dos dados, de toda aquela peneira de informação, até uma construção colaborativa com o seu time comercial e marketing, cria ali uma arquitetura flexível e vai criando aí os trabalhadores, né, que são os multifuncionais aí, que envolvendo vendas, operações, finanças, marketing, o time de customer, logística, demand planning como um todo. Feito essas bases, aí eu vou pensar numa tecnologia, né? E aí eu já me deparei com alguns projetos
a tecnologia está caro para a minha empresa, né? Sou um pequeno, mas tem soluções, né, que atendem ali a premissa básica das organizações, né? Por exemplo, eu já tive em projetos onde foi tudo Excel, né? E ajuda, suporta, né? Ele suporta Para começar, mas tem tecnologias acessíveis ali para poder gerar uma plataforma, uma base inicial, um one shot, né? Uhum. Perdão, eu acabei te cortando, fica à vontade. Não, tranquilo, cara. Mas assim, naquele um podcast que a gente gravou há pouco tempo com a Carla Klassen, que faz a parte de planejamento do Grupo Boticário, né? Começa, o importante é começar, ter a vontade de planejar, ter a vontade de sair da inércia mesmo se movimentando ao tempo todo. Com esse desejo de sair desse movimento que não te leva, tá caminhando na esteira, né? Caminha, ou corre e não sai do lugar. Começa já a planejar, olhar o futuro, botar as metas e começar a se planejar para chegar lá. E aí o processo de S&OP como uma forma, né, uma metodologia de a gente conseguir chegar lá. Então, você tem um livro que trata justamente de como implantar o passo a passo de um processo de previsão de demanda em empresas. Sim, perfeito. E aí é o que eu costumo falar, né? Assim, e acho que até salvo erro é o logo da JSL, né? Que é entender para atender. Então, quando o S&OP, ele te dá esse radar de discernimento para que você possa entender o teu negócio. Que você passa a ter domínio, né, do comportamento de vendas, comportamento de operações, e você começa a ter ali uma visão do que o que está fazendo sentido, né, para o meu negócio, né? Será que o meu plano desenhado, meu budget, será que a minha estratégia ela está realmente conectada com a execução final, né? O S&OP ele vai trazer ali com os seus indicadores esse entendimento, né? Então, para poder atender a sua expectativa, o crescimento, né, você precisa entender. E eu diria que o S&OP em si, ele entra exatamente nesse cubo de garantir que você tem um entendimento da sua organização. Tira um pouco daquele silo, né, onde a vendas está fazendo o seu plano, produção está fazendo dela, logística. Ele quebra um pouco, né, esse silo e ele traz o que um globo, né? Uma bolha onde está todo mundo falando a mesma língua e está todo mundo visualizando se aquela operação, aquela tomada de decisão, ela está se conectando no final, se ela está fazendo sentido para a estratégia da organização. Cara, de uma maneira bem easy, bem simples, explica para nós o que é um processo de S&OP, cara. Claro. Vamos lá. Eu vou explicar, então, falando um pouquinho das etapas em si, né? O que tem por trás das fases. Das fases, né? Quando a gente olha o processo de S&OP, ele tem as fases. Então, eu vou começar com a fase inicial, né? Então, vamos lá no planejamento de marcas, planejamento de marketing e o planejamento de vendas, né? Que é o tripézinho ali. Você já tem ali os seus produtos, já tem o seu portfólio desenhado, e aí você tem ali o seu planejamento de vendas, que é o que eu vou vender daqui 6, daqui 12 meses, né, ou daqui 3 meses, dependendo da sua construção. O que marketing vai lançar, né, durante esse período, né, ou o que ele vai declinar, né, falando de phase-in, phase-out, e qual que é o planejamento de marcas, né, qual é o meu posicionamento de mercado, como que eu vou atuar com as minhas marcas, se eu tenho que ter alguma estratégia ali de posicionamento com o meu concorrente, enfim, se vai ocorrer do marketing ali alguma promoção. Então, tem um tripézinho ali dessa construção entre vendas, marketing e marcas. Isso é convertido em um forecast, né? E aí você desenha, vamos aqui desenhar um forecast de 12 meses, e você gerencia essa demanda, né? Isso feito uma parte aí do planejamento de demanda, que tem ali a colaboração do marketing, tem a colaboração, né, de customer, tem a colaboração de venda, ou, né, em algumas empresas que eu já atuei, especificamente ali atrelado ao time de marketing e vendas ou chefe de produto. Você construiu essa demanda, está fazendo sentido, né? E aí, essa demanda ela não precisa ser restritiva, né? Que é o que a gente costuma chamar de demanda irrestrita. Você vai captar o seu potencial de mercado e vai trazer para dentro de casa. Aí entra uma outra caixinha, que é a caixinha de planejamento de operações.
essa caixinha de planejamento de operações, ela vai trazer aí se tem aderência sim ou não, né? Se esse plano irrestrito, ele tem alguma restrição. Por exemplo, eu não tenho capacidade para atender, eu já estourei aí, entre aspas, os meus 3 turnos, né, e não consigo atender, ou, né, se essa demanda está muito rasa, e aí eu vou ter que demitir pessoas, porque não está fazendo sentido para a operação, estava preparado ali para 3 turnos, 2 turnos, e a demanda que veio do comercial, né, está atendendo aí somente um turno. Então, a operação ela vai operacionalizar esse processo e vai trazer a aderência, né, para esse atendimento da demanda e essa construção, né? Lembrando que, acho que um passo atrás, né, tem um budget por trás disso, tem um plano estratégico de negócio desenhado, né, e toda essa construção, né, vamos chamar assim de delta price, delta volume do marketing comercial, ela tem que estar conectada com o plano estratégico que a organização já desenhou. E aí, depois que você desenha isso, vamos falar um pouco de recurso, né? Quando você tem essas 2 caixinhas, do planejamento de demanda, planejamento de operações, a gente tem alguns recursos que é o planejamento de fábrica, planejamento financeiro, planejamento de mão de obra e o dimensionamento, né, dessa fábrica, por exemplo, quantidade de setups e toda a estrutura de manutenção necessária para converter esse plano de demanda em realidade. Construção do MPS, que é o plano mestre de produção, né? E aí tem uma visão local, isso é importante, né? E tem empresas que têm uma visão de exportações também, né? E aí você precisa ir lá, né, entre aspas, na China, né? Pode ser em outros países, mas lá na China para verificar, da mesma forma, levar esse plano de demanda para verificar se o seu fornecedor tem condições de atender e se você consegue atender no plano de demanda desenhado. Porque um dos pontos que a gente observa bastante é, eu desenhei um plano de demanda, mas está congruente, né? O meu plano de operações ele vai atender, porque eu coloquei a venda em março, mas eu atendo só em abril, mas eu não falei para o comercial. E aí, como é que fica a sua operação? Essa venda perdida, você vai recuperar ela? Esse estoque agregado, uma vez perdido, o que eu faço com ele? São alguns pontos desconexos, né? Por falta desse alinhamento, às vezes um S&OP que não está tão colaborativo, afeta bem o processo. A definição dos targets de estoque, né? Então, quanto que eu tenho ali, acho que um ponto importante aí é o fluxo de caixa, né? Meu fluxo de caixa suporta essa operação, suporta esse plano de demanda, né? A minha armazenagem em si, eu tenho capacidade para armazenar, então essa restrição desse plano de operações ela é extremamente importante nessa devolutiva ao comercial para que possa alinhar e dizer, olha, seu plano de demanda é 100, de acordo com as nossas operações, com toda a restrição, a gente consegue absorver dentro de casa 70. Aí fica um dever de casa. O que eu faço com os 30? Né? Porque, certamente, se você não conseguir atender, alguém vai. Então, Sim. Tem que ter um plano estratégico para garantir que o que você não consegue trazer para dentro de casa, que você possa criar um plano de negócio e entender, vou terceirizar, vou expandir minha fábrica, quais são as ações para poder aproveitar essa demanda, né, crescente, ou ao contrário, né, quais são as ações que eu tenho que levar para o meu comercial, o marketing, para dizer, cara, demanda está baixa, precisamos puxar, ganhar mercado, tracionar para poder, eu estou com ociosidade aqui na minha fábrica. Então, é uma dinâmica, né, falando de forma rápida, assim, um speech tão rápido, né, se torna algo complexo. Mas eu diria que o poder do S&OP, ele está exatamente aí, em organizar, né, os steps, né, quando você faz ali o jogo dos dados, entende como é que foi o seu fechamento do mês, você constrói esse plano de demanda e tem uma agenda específica para essa construção com o seu time de marketing comercial. E aí você leva isso para a fábrica devolve. Então tem um rito ali, né? Tem uma agenda que organiza tudo isso e os indicadores que suportam eles para poder levar isso para o board, né? Para levar isso para uma tomada de decisão. De maneira planejada. De maneira planejada, perfeito. E quando você coloca o I no meio disso tudo? E aí vira SIOP. Perfeito. Eu esperava essa pergunta, né? Porque ela está aqui no meu primeiro livro de IOP, né? Que é um dos principais pontos, né? Eu pode observar que o que eu trouxe aqui, eu falei do estoque, mas lá no final, né? E quando você cria esse planejamento de demanda, você já tem que considerar
né, essa ponderação do seu inventory, né? E é importante entender que o inventory ele não está só na construção de vai sobrar, vai faltar, como é que está o impacto. Ele não é reativo, ele é preventivo. E essa prevenção ela inicia na gestão de portfólio. Vou trazer aqui, aproveitando, né, um caso, tem vários projetos, um dos pontos que a gente coloca a lupa, e eu costumo dizer que o I do SOP ele é a lupa que faltava no SOP, né, que é dar um zoom ali e ver como é que está o meu portfólio, né? Como é que estão as minhas margens? Estou com margem negativa, margem positiva? Estou vendendo bem, não estou vendendo bem? O que tem no meu portfólio que não tem tracionamento, né? E aí tem aquela caixinha do make to stock, make to order. Está fazendo sentido esse portfólio hoje atual? Tem em vários projetos que a gente atua, o primeiro campo, e primeiros questionamentos que a gente chama de 5 porquê, a gente já observa ali que tem uma fatia no portfólio que está canibalizando, né, oportunidades e tomando espaço ou do estoque, um dinheiro parado, isso tem que ser contabilizado, ou na fábrica que está perdendo tempo, né, operacionalizando coisas que não estão tracionando e que faltou um olhar crítico nesse portfólio para poder começar a questionar. Então, o I do SOP ele atua desde a gestão do portfólio, nessa gestão, né, pós-construção do demand planning para entender os impactos, né, dessa demanda irrestrita, né, no fluxo de caixa e nos estoques em si, e nas fábricas também, né, porque a gente tem que lembrar que não é só produto acabado, né, tem toda a gestão de materiais. Semi-acabado, matéria-prima. Exatamente, que é extremamente impactada por essa construção do demand planning. Cara, e é sensacional, tem um conceito que eu gosto muito do Ian Glenday, que é o do RFS, que é Repetitive Flexible Supply. Cara, a maneira clássica também de a gente olhar isso é a curva ABC, né? Mas todas as empresas têm seus produtos campeões. Então, por exemplo, com a metodologia do RFS, 6% das SKUs correspondem a 50% do faturamento. 50% das SKUs correspondem a 95% do faturamento. 70% das SKUs a 99%. E você dá a mesma importância para aqueles muitos SKUs que dão pouco faturamento do que para aqueles poucos SKUs que dão bastante faturamento. E falta esse balanceamento, essa qualificação do estoque. E aí, cara, juntar o inventário dentro do planejamento é a lupa que faltava. Perfeito. E aí você trouxe um ponto importante, né? Porque você tem a curva ABC, você tem o XYZ, né? E em algumas empresas, por exemplo, tem o FMR, né? Que é a frequência, né? Se ele é frequência, se ele é média frequência, ou se é raro, raríssimo, né? E aí, quando você coloca isso em uma lupa, né? Que é olhando na lupa do estoque em si, você começa a enxergar ali o que faz sentido. Trazer um exemplo aqui, tem 15 dias atrás, um projeto que nós atuamos, era um portfólio até pequeno, 350 SKUs, para você entender o faturamento, 90% do faturamento dessa empresa, ela estava ali em 60 SKUs, 90% do faturamento. Você vê. E com uma margem ali, e as melhores margens também dentro desses 50, 60, vamos dizer assim, um range de 100, né? De 350 SKUs, 100 era o que fazia sentido. O restante entrou numa limpeza de portfólio, porque ou estava com margem negativa, ou não tinha tracionamento, ou era uma aposta não medida, né? Sabe aquele lançamento que eu lancei, mas eu não sei o comportamento dele. Eu lancei, não coloquei, não trouxe uma lupa, né? Uma parte ali, né? Uma page à parte para entender se esses lançamentos estão fazendo sentido, sim ou não, para a organização. E é até natural, né? É muito comum que as empresas acabem botando muito esforço que ela coloca que é a galera daqueles que estão lá parados, né? Que é um esforço que acaba depois sendo um peso para a empresa. E se você olhar esses poucos produtos que correspondem a uma fatia tão importante do faturamento, eles tinham que ser fluido. Não podia ser algo... você apagar incêndio para produto que é pão quente é ineficiência total. Sim, por exemplo, um dos indicadores, né, que se leva nesse SIOP ou no SOP, né,
mas com ótica no estoque, é o giro de estoque, né? Como é que está aí o seu giro de estoque para entender, né, o que é de alto giro, giro regular e o que realmente não traciona no seu estoque, né? Quais são os produtos. E às vezes falta um pouco de chacoalhão, né? Eu tenho projetos que falam, olha, esse produto não vende, e aí? E aí o comercial fala, não, mas eu tenho potencial. Acho que um ponto aí, diria que é uma faísca aí que eu vou acender, né? Que acho que entre os pontos não vende porque não vende ou não vende porque não tem estoque. Né? Porque aí esse é o problema de olhar segredo de Tostines. Exato. Tem um ponto importante aí que um pouco da miopia, né? E também olhar o todo. Né? Porque, por exemplo, eu não vendi porque tem um período de ruptura. Né? E aí, se eu olho simplesmente, né? E acho que o software ele dá esse poder para as organizações, que ele entende ali o que foi ruptura e ele traz esse cenário, né? Por exemplo, fazendo aqui um simplista, né? Eu fui lá, peguei o meu histórico de demanda dos últimos 6 meses, tirei uma média e vi o que vende e o que não vende, tá? Mas nos últimos 3 meses eu tive ruptura quase que 100% de alguns SKUs. Como é que fica a sua projeção de demanda? Sim. Então, são alguns questionamentos, né, que essa caixinha de construção, ela faz todo sentido, né, quando você traz alguns porquês, né, e não segue de forma só automática, né, pega o processo, vai lá, constrói a demanda, tira a média, manda para a produção volta. Não, tem que ter um entendimento global, né, e acho que um dos papéis do SOP, do sponsor do SOP, de quem puxa ali, né, responsável pela agenda, tá ali no campo, né? A gente costuma ouvir que o pessoal de venda tem que estar no campo, tem que estar na rua. O pessoal da SOP tem que estar no campo ali com vendas, tem que estar no campo de operações, tem que estar participando. Fazendo essa conexão. Exatamente. Cara, planejei, botei a lupa no estoque, e o que falta depois para que isso vire realidade? Bom, uma vez que você planejou, colocou a lupa no estoque, aí você, né, vira, entre aspas, um pouco para operações. Né? Operações, ela tem que trazer um plano aderente, né, que vá atender o teu negócio. Né? Então, tem aí um plano estratégico de fábrica, né, que ele vai, ou de fábrica, logística em si, né, tudo que envolve a operações, para trazer essa aderência. Né? E o que eu observo muitas vezes, eu estou trazendo um pouco de casos reais aqui, é um pouco dessa ação de meu plano não atende, tem que cortar, né? E não é só isso, né? Tem que ter um plano de cenários, né? Tanto o comercial, né? Tirar um pouquinho do comercial, mas falar de planejamento de demanda, ele tem que ter mais de um cenário, né, para você entender um pouco dessa questão de atendimento. A fábrica em si, ela também tem que trazer, né? Porque uma das dores que é preocupante, né, quando a empresa em si ela é enviesada, né, e falta um pouco dessa visão colaborativa e de olhar um pouco dessas balanças. Né? Então, se ela é muito comercial, a logística e fábrica ela tende a sofrer muito para percorrer esse plano, né, porque ele está ali visando 100% a área comercial, mas ao mesmo tempo a operação em si ela quer eficiência, ela quer produtividade, e aí eu deixo, né, você aí que é um dos especialistas do OEE, né, que precisa ter uma construção, e esse plano de demanda tem que chegar para a fábrica para que ela possa desenhar uma operação que tenha um custo operacional estruturado, né, porque tudo isso vai achatar a margem do produto. Planejou, tá tudo organizadinho, aí chegou o momento do fazer acontecer, e aí a gente precisa executar. Perfeito. E aí, como é que a gente executa isso? Aí é o que eu gosto de falar, né? Assim, não dá para você... Vamos só como se fosse o fluxo de SOP. Teve toda a construção, né? Chegou lá na pré-reunião de SOP, todo mundo de acordo com o plano, ok, podemos apertar ali o start, né, da operação e desencadear todas as ações, né? Ou tem alguma revisão estratégica para realizar no longo prazo? Não. Está todo mundo de acordo. E aí, foi lá para o board, ok, vamos para a execução, né? Vamos para a mão na massa.
não dá para pensar que você vai criar um plano, né? E aí você vai ficar tranquilo, achar que esse plano vai seguir de forma a atender todos os pontos, né? E eu diria que é o grande segredo, né? Que o SOP, ele bate, né? Ele traz a realidade da estratégia, né? E ele bate forte, né? Quando ele bate na porta ali, né? Ele vai trazer para você um pouco da realidade. E uma frase que eu gosto de falar antes, né, que antes de falar um pouco do SOI, é que o SOI ele é superficial sem uma estratégia para orientar ele, né? Então, o SOI ele precisa de uma estratégia que oriente a sua execução. Porém, em contrapartida, ele revela o quão frágil essa estratégia é. Então, veja aqui, eu tenho uma estratégia, o meu SOI ele vai lá, né, trazer a execução semanal e diária. Se eu tenho uma estratégia frágil, eu estou direcionando todo o meu time, a minha operação, a minha equipe de vendas, né, toda a organização em si uma direção errada. Mas se o SOI está implementado, na primeira, segunda semana ele vai dizer, olha, a estratégia não está fazendo sentido, não tem aderência. Ou não tem aderência em operações, ou não tem aderência na construção da demanda que foi realizado. Certamente o SOI ele vai revelar o quão frágil essa estratégia ou quão frágil ela foi estruturada. Isso é um fator crucial aí do SOI, né? E ele vai te trazer o quê? Uma visão de estratégia de vendas, né? Então vamos pegar um pouco caixinha de vendas e vamos ser bem pragmático, né? Aquele planejado versus realizado. Então, como é que está a estratégia de vendas, né? E o legal é que ele traz uma visão semanal. Então, só para desconstruir um pouquinho aqui, o SOP, né? Você tem aquele cenário, né? Ou de meses, né? Mas nós iniciamos aqui a fala de 12 meses, então você planejou aí, né, de forma de grupo, né? Uma forma mais agrupada os seus 12 meses, consensou. O SOI ele vai trazer uma visão detalhada, né? Ele vai granular a sua operação para que você possa discutir ela. Então, você vai para vendas e aí você tem lá uma visão adaptativa, né? Tá tendo aderência sim ou não, né? Eu preciso criar uma adaptação rápida com a produção para atender a mudança. Eu tive mudança, por que eu tive a mudança? Tive um pedido aqui spot, uma venda por oportunidade. O SOP ele te dá essa capacidade adaptativa para levar para a fábrica e dizer, fábrica, estou com uma oportunidade aqui, não vai esperar um mês a fábrica produzir, aí o pedido ficou. Enfim, eu já observei muito SOP sem o SOI, e aí no final, quando você olha ali aqueles resultados, fechamento, né, os famosos indicadores do bias, o MAPE, enfim, o Forecast Accuracy, começa a descolar. Mas por que descolou? Né? Onde a gente não visualizou? O SOI ele traz exatamente, né, essa capacidade de você entender o meu plano está descolando ou o que eu preciso fazer para garantir que o meu plano se mantenha no trilho. Então, venda adaptativa, eu diria que é um deles. Agilidade na produção, né? Ou seja, estratégias para poder atender a produção, ou ao mesmo tempo, a produção quebrou, tive alguma ruptura, o fornecedor atrasou. Eu posso levar isso para o comercial de forma adaptativa, de forma rápida, e o comercial preparar aí a gestão com os clientes para poder mudar um pouquinho o jogo semanal, né, de atendimento, para poder atuar, né? Então, ele traz esse poder, né, ele traz, eu diria, mais opções, né, para que você possa gerenciar o teu negócio e garantir. Um outro ponto importante é o alinhamento na dinâmica de estoque. Quando você controla esse planejado versus realizado, você gerencia isso, você otimiza, né, o seu estoque, você otimiza as suas ações, porque você está enxergando ali se, por exemplo, né, você olha que a tua venda não está tracionando, você vai para o comercial e diz, e aí, o que aconteceu? Trazendo uma experiência, pô, o cliente declinou aqui o pedido, a gente estava com o pedido em carteira e declinou. Tá, vai ter mais alguma oportunidade para absorver? Não vai ter. Então, já dá para, falando de adaptatividade, de uma forma adaptativa, você já vai para a fábrica, calibra isso com a fábrica. Tem aqui uma demanda, caiu, não vamos atender, mas tem uma outra oportunidade. Então, assim, eu não diria que você vai quebrar plano toda hora, mas você sabe quando esse plano vai quebrar, seja por venda, seja por operações. Tentar ser o máximo flexível dentro do possível, né? Só que de tentar um pouquinho antecipar, não, antes que realmente vire um problema, você tentar tomar as ações necessárias. Antes que você produza tudo que vai ficar no estoque, porque muitas vezes aquela matéria-prima que vai naquele produto que a venda por algum motivo vai retardada, foi cancelada,
aquela mesma matéria-prima você vai utilizar num outro produto, num outro SKU da mesma família. Se você consegue antecipar isso, você consegue aproveitar essa matéria-prima. Perfeito. E aí falta uma caixinha, né, que eu gostaria de adicionar aqui, que você tem lá, né, dinâmica de estoque, você tem esse domínio conectado ao SOI, a agilidade na produção conectada ao SOI, né, estratégia de vendas adaptativas conectada ao SOI, marketing, né, atuando ali para ajudar a suportar ou com promoções, ou com eventos, ou com, né, enfim, aquele poder magnífico que o marketing tem de, né, tocar ali e criar aquele post gigante, toda uma estratégia, né, de mercado para poder tracionar. E, principal, né, o gerenciamento de risco. Né, o SOE ele traz exatamente essa identificação proativa, né, e mitigação desse risco. Né? Não é você olhar uma semana, você tem ali de 0 a 3 meses para olhar de forma semanal, para você discutir ele e entender o que você pode fazer para calibrar esse plano e garantir que o seu plano estratégico tenha aderência. E um ponto importante que eu gosto de falar, né, sobre o SOI ele é uma ponte, né, entre a estratégia e a execução. Né, e aí é aquilo, né, se você cria uma ponte frágil, tudo vai desabar. Ele traz adaptabilidade, ele traz resposta rápida, um foco, né, no curto prazo com visão a longo prazo. Né? Então, quando eu costumo dizer isso, né, e aí falando um pouquinho do meu livro aqui sobre o Watch, né, o Analyze, o Zero In e o Execute, você tem esse poder, né? E uma das formas que eu entendi, né, que faz sentido e que dá para organizar bem o SOI é implementando o que eu criei, né, no SOI, uma chamada de metodologia Waze, que ela traz exatamente esse poder para você entre gerenciar e navegar. E aí eu vou fazer um storytelling aqui, né, pegar de ponta a ponta. Você vai lá na previsão, vai na gestão do inventory, vai no portfólio, vai na gestão de promoções, prazo e validade, o SOI em si, que ele precisa estar conectado com o SOI, né? Já tive casos de ver, o SOI é uma coisa, o SOP é outra. Não, eles estão conectados, eles estão ali pares, né? A gestão de vida do produto, gestão de multicanal, otimização de pedido, em todos esses campos, né, o SOI ele trabalha bem. E aí você vem ali no campo, né, de planejamento de demanda, classificação de itens pelo padrão da demanda, seja por ADC, a gente falou, né, do XYZ, o FMR, análise multinível, análise de padrões, né? Você pode identificar quais são os padrões, o comportamento do produto, do seu produto, através, né, aí o que está aqui no meu livro, que eu falo do Watch e do Analyze, né, que você organiza os seus dados, né, e você tem ali toda essa gestão de dados, gestão de informação, traz, né, a análise em cima dele para entender viés, tendência, outliers, sazonalidade. Você tem o poder dos dados para tomar decisão muito rápido, né, com uma criação de previsão e atribuição automática, né, usando alguns modelos estatísticos de previsão correta que vão ajustar o curso. Né? O SOI ele exatamente te ajuda a ajustar o curso. Cara, não sei se foi exatamente essa analogia que você fez quando você criou, mas eu fiquei pensando muito assim, né, na dinâmica. Cara, primeiro eu vou decidir para onde eu vou. Então eu vou lá, eu quero chegar naquele destino. Aí eu vou botar no Waze. Ah, mas eu vou agora ou eu vou amanhã? Ah, eu vou amanhã. Que horário que eu quero chegar lá? Ah, eu quero chegar a tal horário. Daí o Waze vai me dizer que horário que eu tenho que sair. Mas é uma primeira previsão, pode ser que alguma coisa mude até lá. Eu vou escolher o caminho mais rápido, vai ter pagar pedágio, não vai pagar pedágio, aquela coisa toda. Planejo, só que no meio do caminho acontece coisas que não é possível prever. Acontece um acidente, ou sei lá, alguma interrupção naquela pista e tal, ou aquele aviso, né? Ah, atenção, carro parado na lateral, sei lá, acontece coisas. E ajustes de rota são necessárias. E aí vem a execução, que é na hora que você vai fazer realmente a venda acontecer. Perfeito. É exatamente essa mentalidade que eu tive quando eu construí, né? E quando me veio esse processo poderoso, essa analogia, né? E se eu tiver, né, uma metodologia, porque o SOI em si ele já tem um padrão, né? Assim como o SOP, né, ele tem um fluxo,
mas se eu criar uma metodologia que vai me ajudar a organizar melhor o meu SOI, para que eu possa exatamente ajudar, né, e criar essa consciência, né, para ajuste de rota. Então, o livro em si, né, e aí eu aproveito falando do SOI, ele traz essa sua capacidade de, primeiro, eu vou coletar dados relevantes, eu vou, né, inserir na organização uma necessidade de observação em tempo real, porque o SOI te dá esse poder de observar, né, constantemente. E aí a gente fala em tempo real, e algumas empresas não têm um sistema para isso, né, mas você pode ali puxar os seus dados, criar um ciclo, né, de análise diária, né, um ponto de corte que a gente costuma chamar para ver como é que está o comportamento, e aí você vai ali monitorando o seu processo. Estabelecimento de monitoramento efetivo, né, para tomada de decisão. E o que eu gosto de falar, qual que é o papel da tecnologia, né? Você tem as métricas ali que são super conhecidas, mas e o papel da tecnologia para te ajudar a isso, né? Então o livro ele traz essa pegada de como eu faço, entre aspas, manualmente, mas eu tenho a tecnologia aqui, como ela pode me suportar nesse processo de observação. E um outro ponto, seguindo a tua lógica aí, que faz, né, que se conecta aqui com o que eu falei, a análise, né? Pô, tá bom, eu tenho muitos dados, mas como é que eu faço, né, para identificar a tendência, medir o impacto da mudança, porque isso tem um impacto brutal, né? Seja financeiro, seja na operação, seja na sua performance, no seu OTIF, né, no seu nível de serviço com o cliente. Quais são os dados que eu posso utilizar? Como que eu interpreto esses dados? E aí, de novo, né, eu volto sempre em todos em todo o processo, subcapítulo final do livro, eu tenho como a tecnologia te ajuda nessa análise de dados. E aí, só para fechar, né, que é importante, o SOI ele tem informação, ele tem análise, tá? Mas eu preciso de foco, né? Eu preciso focar ali, né? E principalmente as pequenas empresas, não dá para trazer um volume de informação. Talvez o processo dela também não é tão dinâmico. Mas como é que eu identifico áreas críticas? Isso é importante, né? Quais são as áreas críticas? Eu não vou descobrir na semana que faltou material, né? Eu preciso gerenciar isso e estabelecer sistemas de medições e como que eu coleto esses dados para medir, para me antecipar as ações. E aí você tem quais são as metas que devem ser desenhadas, como que eu comunico essa prioridade, seja com o meu cliente, seja com a fábrica, seja com operações, seja com o board. E aí eu, de novo, né, como a tecnologia ajuda nessa focalização. E um fator importante, né, execução, né? A gente fala muito da execução, o SOP, ele é a execução né, na prática de vendas e operações, mas como que eu executo o SOI? Né? Primeiro, tomada de decisões, como que eu como que é as decisões, né? Como é a forma de tomar decisões, que tipo de ata, né? Às vezes eu vejo algumas atas que elas são bem superficiais, né? E uma reunião de SOP ou de SOI não pode sair sem tomada de decisão, não é uma reunião para ver número, é uma reunião para tomar decisão, para entender, ajustar curso, né? Por exemplo, quando você está lá, seu carro, pode ver que o Waze está sempre te falando, tem um buraco na pista, tem um carro no acostamento. São pontos que vão te ajudar. Por exemplo, carro no acostamento, ele vai atrapalhar o seu fluxo, ele vai trazer mais uma hora de trânsito para você? Não, em algum momento você vai ter que virar, tomar decisão difícil, vai ter que ajustar o curso, vai falar, olha, o caminho vai ser mais longo, vai custar mais, mas precisamos tomar essa decisão. Isso tem que subir para o SOP, tem que subir para o board, tem que se tomar uma decisão. Né? São basicamente quando a gente olha aqueles atrasos, né? E aí a gente tem os pilares que a gente escutou no evento, eu vou trazer aqui também, que é o custo da falsa, o custo da peça e o custo do excesso. E o SOI, ele traz à tona isso, né? Ele é exatamente quando ele bate duro, porque ele traz à tona exatamente esses 3 custos dentro desse processo. E a execução, como monitorar, né? Como tocar uma reunião, quais são as pautas, são um processo que traz, né? Esse Waze, ele organiza e te ajuda a gerenciar e, principalmente, conectar isso com os stakeholders e com o SOP. Cara, a gente está quase chegando no final do nosso podcast. Para fechar com chave de ouro, a gente pode dar uma luz aí, uma ideia, um norte aí para as pequenas e médias empresas, para que elas também possam beber um pouquinho dessa água do planejamento integrado. Legal. Bom, primeira coisa é a mentalidade, né? A empresa ela pode ser
pequena, mas a mentalidade não precisa ser pequena. Acho que é um ponto extremamente importante. Eu sei que a gente fala bastante aqui, né? E é um tema que eu amo, então a gente tem, né, muito assunto e no fim a gente fecha o podcast e não fala de tudo, né? E às vezes falta até alguma ponta. Mas um ponto importante que eu quero trazer para a pequena empresa e para os profissionais de pequenas empresas é, por exemplo, a minha primeira experiência com SOP, né, e aí não vou entregar a idade aqui, mas tem anos atrás, eu escutei de uma consultoria o que era, né, e estava pesquisando, enfim, e aí fui no dono da empresa e falei, olha, né, vocês vão implantar SOI, achei um curso aqui legal, se vocês puderem, né, me ajudar com esse curso, e aí eu vou entrar, né, sabendo aí o que fazer, tal. Eu falei, olha, não tem verba para isso. Ó, e olha, era um curso muito barato, né? E enfim, não fizeram. Aí o que eu fiz? Eu falei, quer saber? O dono do meu futuro sou eu. Fui lá, falei, você me dá pelo menos os 3 dias aí que eu exijo o curso para poder fazer? Não, aí tudo bem, não vou descontar, né? Tá ótimo. Fui lá e fiz o curso. E daí, né, depois desse curso, eu me apaixonei pelo tema. Né? E aí tem, né, anos aí, mais de 15 anos atuando com SOP. Então, assim, não terceirize, né, o seu crescimento, esse é um ponto importante. Mas, ao mesmo tempo, né, eu trago aqui uma visão para a pequena empresa, invista, né, no profissional que está sedento por conhecimento e quer te ajudar a crescer. Isso é um ponto extremamente importante. Então, a empresa pode ser pequena, mas a mentalidade não precisa ser pequena. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto essas metodologias não são exclusivas, né, para grandes empresas. Elas podem ser adaptadas para pequenos negócios. Não tem nenhum problema. Ela tem flexibilidade. São metodologias aí super flexíveis para manter, para inserir, né, nas pequenas empresas. E podem ser igualmente valiosas. E aí, como que eu faço isso? Simplifica o processo, retira um pouco da complexidade, né? Mas garante que o alinhamento entre os stakeholders estejam funcionando, que tem análise preditiva e prescritiva, né? E aí, um ponto importante tem acesso, né? Tem software, tem tecnologia acessível aí no mercado para pequenos negócios e que suportam toda essa base, né? Te dão inteligência tecnológica sem um custo, né, gigante, né? Que é como se fosse uma grande empresa. Então, existe aí opções no mercado. Isso que eu quero trazer, né? E assim, dominar esse trade-off, né? É importante que esse tipo de acesso a software que se encaixam, que veste a camisa da sua empresa, eles vão te dar a visão, né, do trade-off, que é margem, volume, inventory, nível de serviço, supply, demanda, e ele vai te ajudar nessa eficiência e otimização e expansão para você atender o seu cliente final e automaticamente te ajudar a ganhar uma fatia maior e crescimento no mercado. Henrique, sensacional. Acho que já está pré-agendado uma segunda fase, um podcast 2 aí, porque tem muito assunto para a gente discutir. Quando a gente fala com alguém que realmente estudou e tem paixão pelo tema, o papo é easy. Então, cara, aonde a gente pode te achar? Como que a gente pode comprar os seus livros? Conta um pouquinho aí aonde que a gente te encontra aí. Legal. Bom, vocês podem me encontrar no LinkedIn, né? Henrique Mota Youssef. Se colocar lá só o Henrique ou colocar o SOP lá, você vai ver que tem muito post meu lá. Né? Eu estou sempre contribuindo aí, e acho que como eu falei, uma área que eu amo. Né? Os livros estão disponíveis na Shopee, você também pode encontrar na Amazon, né? Porém, na Amazon o custo ainda é um pouco maior, porque é em dólar, então no Shopee é um custo bem acessível. E eu fico à disposição, se vocês me encontrarem aí no LinkedIn, né, e aí quiserem trocar aí alguma informação, enfim, estou aí atuando pela Motalog, tem vários treinamentos de SOI, SOP, enfim, né, de estruturação, reestruturação, como implementar, né, desde da construção de cenário a essa estruturação, né? E eu diria que é o que você trouxe com muita propriedade, né? E falou no começo, né? Essa questão, né, de você ter uma metodologia, né, que pode ser adaptada ao pequeno negócio, né? Que acho que foi uma pergunta sensacional, né? E ter essa vivência, né, em si é importante porque
dá para introduzir, tem métodos para isso, e o pequeno negócio ele pode super se beneficiar, né, com esse tipo de processo, porque traz visibilidade. Você só me permite, assim, ó, de forma bem rápida, a gente teve uma implantação, né, tem aqui uns 2, 3, acho que tem 2 anos, né, numa empresa em si, tem outras, né, mas eu quero trazer nessa empresa em si, onde nós introduzimos tudo que eu falei, né? Desde aqueles pilares da construção de demanda, a conexão com operações, conexão com a logística, o balanceamento dos estoques, giro de estoque. A operação ela reduziu aí 15 milhões dos seus estoques, ela elevou seu processo de venda a 20%, né? Então, assim, e era uma operação sazonal, né? Talvez uma grande empresa não tenha 15 milhões, mas tem projetos de empresas de 3 milhões, de 5 milhões, e que traz um aproveitamento de recurso sensacional, que é super importante para o fluxo de caixa do negócio. Pessoal, vou deixar aqui depois, aqui na nossa descrição, o endereço certinho do LinkedIn do Henrique. Henrique, muito, muito, muito obrigado aí pela participação. Eu já sabia que ia ser sensacional, só confirmou. Obrigado. A gente vai se encontrar muito ainda pelos esses caminhos do Essenopi. E, cara, muito sucesso, cara. Vamos fazer já o 5º, o 6º, o 7º livro. E, cara, muito, muito, muito obrigado por ter colaborado com a gente e o pessoal que está assistindo. Pessoal, estamos encerrando mais um podcast com muito conhecimento. É um tema muito denso, a questão do planejamento integrado, por isso que a gente vem trazendo pessoas profissionais com bastante experiência na área. O Henrique é uma pessoa extremamente acessível, então realmente é só entrar lá no LinkedIn e acionar ele, que ele sempre troca uma ideia, além de estar sempre publicando muito conteúdo, da mesma maneira que também nós aqui no Papo Easy, vocês podem nos encontrar lá e assistir. Se inscrevam e até o próximo episódio.